Acredite ou não, os escândalos de Hollywood de tempos passados eram ainda mais selvagens do que os tempos que vemos hoje. A sociedade era muito mais tradicional do que é agora, o que também significava que estúdios e homens poderosos poderiam se safar até de assassinatos. As estrelas femininas, por sua vez, estavam constantemente envolvidas em casos extraconjugais. A era de ouro de Hollywood durou entre os anos 1920 e 1960, mas não foi uma era de ouro para todos. Nas imagens a seguir você vai saber sobre os escândalos mais chocantes de Hollywood que o tempo esqueceu. O filme problemático de Joan Crawford. Quando Joan Crawford era adolescente, muito antes de se tornar uma estrela, ela supostamente atuou num curta-metragem adulto chamado Velvet Lips, Lábios de Veludos em tradução livre. Quando ela assinou com a MGM Studios, eles ficaram desesperados para caçar e destruir o filme antes que pudesse ressurgir e prejudicar sua carreira. Relatos até dizem que o produtor da MGM, Ed Mannix, fez parceria com a máfia para obter o filme. Eles acharam alguns chantagistas que prometeram entregar o filme em troca de $100 mil, uma quantia especialmente grande nessa época. Uma versão da história diz que Mannix simplesmente entregou o dinheiro. Outra sugere que ele disse aos chantagistas que lhe dariam $25 mil pelo filme, e se eles rejeitassem sua oferta, a máfia os mataria. Independentemente disso, o filme nunca veio a público. A morte misteriosa de Paul Bern. Acredita-se que o marido de Jean Harlow, o produtor Paul Bern, tenha se matado em casa em 1932. A polícia encontrou um bilhete que ele deixou para Harlow, pedindo desculpas pelo mal que ele tinha feito a ela. A última frase era: "Você entende que a noite passada foi apenas uma comédia." A polícia não tinha ideia do que significava e Harlow se recusou a comentar. Antes de se casar com Jean Harlow, Bern tinha tido um relacionamento sério com uma moça chamada Dorothy Millett. Ela entrou em coma e os médicos disseram a Bern que ela nunca acordaria. 10 anos depois, quando já tinha uma nova vida com Harlow, ele descobriu que Millett acordou do coma e queria vê-lo. Bern deu um jeito de levar Millett à sua casa. Acredita-se que a esposa não estava em casa durante a noite. No dia seguinte, Bern foi encontrado morto, com a arma e a estranha carta ao lado dele. 9 dias depois, o corpo de Millett foi achado em um rio e supunha-se que ela se matou. Toda a situação é mais estranha que a ficção. A morte dos Hell Angels. Alguns se lembrarão de Howard Hughes como o piloto interpretado por Leonardo DiCaprio no filme O Aviador, de 2004. Ele também foi produtor de cinema e criou o drama de guerra de 1930, Hell Angels. Ele estava determinado a obter as imagens voadoras mais realistas e excitantes que já tinham sido vistas. Hughes alcançou seu objetivo, mas a um grande custo. O filme levou 3 anos para ser feito e custou $4 milhões, o que era um valor astronômico na época, porque o dólar valia muito mais naquela época. O custo de vidas humanas era ainda maior. Hughes forçou os pilotos de acrobacias a fazerem truques cada vez mais extremos e perigosos. 3 morreram tentando: Marlene Dietrich e Greta Garbo. Embora Marlene Dietrich e Greta Garbo tivessem muitas semelhanças, vieram da Europa para Hollywood na mesma época e tinham quase a mesma idade. Elas nunca se gostaram, pelo menos não publicamente. Houve uma grande disputa em torno de um filme perdido chamado Dead Joyless Street, de 1923, A Rua Sem Alegria, em tradução livre. Garbo apareceu no filme e alguns afirmam que Dietrich também, mas Dietrich negou firmemente. Uma historiadora de cinema conduziu uma extensa pesquisa das imagens do filme que sobreviveram e acredita que Dietrich apareceu no filme. A pesquisadora também acredita que a razão pela qual a atriz mentiu é porque Dietrich e Garbo teriam tido um caso intenso, mas de curta duração, enquanto filmavam The Joyless Street, o que as afastou pelo resto de suas vidas. A morte da máfia. Lana Turner tinha um gosto perigoso para homens. Em 1958, ela estava namorando um conhecido mafioso chamado Johnny Stompanato. Ele foi encontrado esfaqueado na casa de Turner e a filha de 14 anos dela foi presa pelo assassinato. A filha de Turner explicou que agiu em legítima defesa, tentando proteger sua mãe da violência de Stompanato. A própria Lana Turner foi ao tribunal explicar os acontecimentos daquela noite horrível. No final, o júri decidiu que foi um ato justificável de legítima defesa. Na época, rumores diziam que foi Turner que matou Stompanato e ela convenceu a filha a assumir a culpa. Os amigos nazistas de Walt Disney. Muitas pessoas acreditam firmemente que Walt Disney pode ter sido um antissemita.
Embora haja poucas evidências concretas para provar isso, independentemente da falta de provas, ele não teve problemas em associar-se com pessoas abertamente hostis a judeus e orgulhosos disso. Em 1938, Disney convidou a cineasta nazista Leni Riefenstahl para um passeio na Disneylândia. Isso foi pouco depois do mais famoso filme de propaganda nazista dela, e de Kristallnacht, Triunfo da Vontade, de 1935. Esse filme nazista aí estreou nesse ano. Disney foi o único chefe de estúdio a receber Riefenstahl quando ela visitou Hollywood. A dieta forçada de Judy Garland. Judy Garland assinou com a MGM ainda adolescente, mas a pressão para permanecer magra e trabalhar por horas sendo humilhada começou imediatamente. Aos 14 anos, produtores e membros da equipe insultavam sua aparência, chamando-a de nomes horríveis e dizendo que ela parecia uma porca gorda com tranças. Aos 18 anos, o fundador da MGM, Louis B. Mayer, forçou-a a entrar numa dieta extrema, que era composta principalmente de café, cigarros e pílulas dietéticas, as chamadas pílulas PEP. As chamadas pílulas PEP foram usadas para manter Garland magra e acordada pelo tempo que precisassem que ela trabalhasse. Depois, eles lhe davam remédio para dormir por algumas horas e a acordavam novamente com os comprimidos. Sem dúvida, eles estavam dando-lhe anfetaminas e barbiturados, uma droga sintética que colocava a pessoa numa espécie de coma. Óbvio que ela desenvolveu um sério vício em drogas, que a levou à morte aos 47 anos. A cultura da pílula diet. Judy Garland não foi a única vítima dessa gestão tóxica. Debbie Reynolds lembra de ter sido enviada a um médico para doses de vitaminas pela MGM Studios, porque sua saúde estava debilitada devido às longas horas de trabalho. As doses de vitaminas eram na verdade anfetaminas que também tinham a função de controlar seu peso. Felizmente ela recusou. Estrelas pressionadas a fazer abortos. Algumas das maiores estrelas de Hollywood, como Judy Garland, Jean Harlow e Joan Crawford, foram pressionadas a fazer abortos pelos estúdios que tinham contratos. Os estúdios controlavam a vida de seus atores até um ponto que é inimaginável hoje. Inúmeras estrelas fizeram abortos organizados pelos estúdios contra seus desejos. Se uma atriz fosse solteira ou tivesse um caso, ela seria enviada ao hospital sob um pseudônimo para fazer o procedimento. O afé de Ingrid Bergman. Ingrid Bergman era uma estrela de Hollywood saudável, feliz e casada. Isso era o que os fãs precisavam acreditar para que ela permanecesse empregada. Durante as filmagens do filme Stromboli, em 1949, Bergman começou a ter um caso com o diretor italiano Robert Rossellini. Ambos eram casados na época e acabaram deixando seus cônjuges para ficarem juntos, em parte porque Bergman engravidou. Isso arruinou completamente a reputação da atriz, que perdeu seus muitos fãs. Como era de costume na época, políticos e figuras públicas sentiram a necessidade de falar e denunciar seu comportamento. Ela foi chamada até de uma poderosa influência para o mal. Bergman e Rossellini se casaram e tiveram 2 filhos. Um tempo depois, eles se divorciaram, ela participou de outros grandes filmes e o escândalo ficou como uma memória distante na mente do público. A morte do super-homem. George Reeves era o super-homem original. Ele morreu em 1959. Embora o discurso oficial afirmasse que ele tirou a própria vida, havia rumores de crime. Análises posteriores sugerem que é improvável que ele tenha morrido pelas suas próprias mãos. Reeves estava tendo um caso com a esposa do poderoso produtor de Hollywood, Ed Mannix. E como sabemos da história de Joan Crawford, Mannix tinha conexões com a máfia. As noivas adolescentes de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin se casou 4 vezes na vida. Ele tinha 29 anos no primeiro casamento e 53 no último. Suas esposas, porém, não acompanharam a idade do astro. As 2 primeiras noivas tinham apenas 16 anos. Ele teve que ir para o México para se casar com a segunda esposa e evitar as leis da Califórnia. Chaplin casou-se com sua terceira esposa quando ele tinha 47 anos e ela 20, o que parecia aceitável, mas ele teve uma recaída com a quarta e última esposa, que tinha 18 anos. O fim trágico de Peggy Entwistle. Peggy Entwistle foi uma jovem atriz britânica que foi para os Estados Unidos perseguir seu sonho de se tornar uma estrela. Ela atuou numa peça ao lado de Humphrey Bogart e teve alguns outros pequenos papéis depois disso, mas nada perto de se tornar uma estrela de Hollywood. Infelizmente, com a crise de 1929, os papéis se tornaram ainda mais difíceis de encontrar. Ela perdeu o contrato com os estúdios RKO e tinha pouquíssimas chances de se tornar famosa. Em 16 de setembro de 1932, Entwistle deixou sua casa, afirmando que estava indo à farmácia.
Em vez disso, ela caminhou até o famoso letreiro de Hollywood, subiu ao topo da letra H e se jogou. Ela tinha 24 anos, sua morte tornou-se infame e ela é conhecida como a garota do sinal de Hollywood. Parte de sua história foi contada num drama da Netflix, Hollywood. A morte suspeita de Ted Healy. Ted Healy era um artista de vaudeville, comediante e o criador de Os Três Patetas. Ele morreu em 1937 depois de ser brutalmente espancado do lado de fora da boate Trocadero, em Los Angeles. Os relatos de sua morte diferem bastante, levando muitos a acreditar que haviam pessoas poderosas envolvidas e que um encobrimento foi orquestrado. Alguns relatos dizem que os homens que mataram Healy foram o ator Wallace Beery, o futuro produtor de Batman, Cubby Broccoli e um mafioso de Nova York. O boato é que grandes poderosos de Hollywood como Louis B. Mayer e Eddie Mannix encobriram tudo. O crime de Spade Cooley. Spade Cooley era um astro de música country, de extremo sucesso que até tinha seu próprio programa de TV, mas ele tinha a reputação de ser irritadinho e seus defeitos só cresceram à medida que ele se tornava mais bem sucedido. Ele ficou paranoico e tinha o hábito de gastar todo o dinheiro que ganhava. Ele se convenceu de que sua segunda esposa, Ella Mae, estava tendo um caso e perdeu a cabeça completamente. Ele bateu nela por horas na frente da filha, até a morte. Ele foi condenado pelo assassinato, mas seus amigos famosos pressionaram então o presidente Ronald Reagan a perdoar Cooley. Por alguma razão, Reagan concordou. No entanto, Cooley morreu de ataque cardíaco antes de ser perdoado. Então esses aí foram os grandes escândalos de Hollywood que ficaram perdidos na história, que as pessoas já esqueceram, mas através desse vídeo aí a gente ajudou ao pessoal se lembrar dessas grandes figuras do passado que fizeram toda a época aí de glamour de Hollywood, dos anos 1920 até os anos 60. Se você gostou desse vídeo, dá joinha aqui para levar nosso conteúdo adiante, se inscreva aqui no canal do Mundo MS, compartilhe aí para seus amigos, acesse nosso site www.mundoms.com, lá tem muito conteúdo de conhecimento, curiosidades e entretenimento para vocês. Assistam outros vídeos aqui no canal e até o próximo vídeo.